Prezados amigos, eu tenho o prazer de estar hoje com o professor Oscar Dutra, que é do Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e é presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, que é o cenário dos fatores de risco e das doenças cardiovasculares no Brasil atualmente. Professor Oscar Dutra, antes de mais nada, muito obrigado por conversar com a Socerge. A primeira pergunta que eu faço é: como estamos em relação à doença cardiovascular, à mortalidade cardiovascular e aos fatores de risco de doenças cardiovasculares em geral na população brasileira? Bom, estamos efetivamente numa situação que não se pensava ter na expectativa da doença cardiovascular no Brasil. O que até recentemente a gente sabia que os fatores de risco no Brasil estavam, pelo menos, estabilizados ou até em decréscimo, como alguns especificamente do tabagismo, mas isso não se refletiu na redução de mortalidade da doença isquêmica no Brasil. Muito antes, pelo contrário. A doença isquêmica, que eu estou falando da doença isquêmica do coração, ela está crescendo no Brasil e, consequentemente, a mortalidade também está aumentando. Se reduziu a mortalidade do acidente vascular cerebral, por conta de um programa de controle da pressão arterial muito bem feito pelas instituições que atendem cardiologia nesse país. Mas a doença isquêmica, o infarto, a angina, essa está crescendo e, consequentemente, a mortalidade está crescendo. Você pode me perguntar por que exatamente isso? Por conta de algum dos fatores de risco, e eu vou citar especificamente o sobrepeso e a obesidade, está em ritmo crescente no Brasil. E nós tivemos a oportunidade de, em New Orleans, ver uma apresentação do pessoal do American College salientando, alertando para o problema da epidemia da obesidade dentro do Brasil. E isso traz como consequência um aumento da diabetes. Diabetes essa que também é um dos fatores de risco. Evidentemente que outra coisa muito surpreendente é as informações que a gente tem sobre o número de pessoas que voltaram a usar o tabaco. Outro fator de risco importante, não só para a doença cardiovascular, e eu cito o coração, como também para o problema dos cânceres de pulmão induzido pela assiduidade no tabaco. Então é preocupante, literalmente é preocupante, porque o país atravessa nesse momento uma crise de saúde pública e isso vai se refletir nessas próximas 2 décadas, sem sombra de dúvida. Agora, doutor Oscar Dutra, o que nós, como médicos, como clínicos, como cardiologistas clínicos, podemos fazer para que nós tenhamos uma diminuição desses fatores de risco e, consequentemente, da doença cardiovascular? As nossas sociedades, eu falo da brasileira de cardiologia, da brasileira de hipertensão, da diabetes, tem que reincrementar as informações para o nosso público leigo, salientar os malefícios disto que eu havia dito anteriormente, que é o aumento da incidência do diabetes, o aumento da incidência do tabagismo, o aumento da incidência também da obesidade, tem que essas entidades têm que novamente, em parceria com órgãos públicos, voltar a reensinar a nossa população, alertá-los do risco que estão correndo em função do aumento dessas 3 entidades que eu citei anteriormente: diabetes, tabagismo e obesidade. Doutor Oscar Dutra, eu gostaria de agradecer bastante essa entrevista. Muito obrigado por compartilhar conosco esse cenário ruim, né? Mas trazer também formas de melhorarmos a assistência aos nossos doentes. Muito obrigado. Obrigado a você pela oportunidade da gente poder expressar a nossa preocupação quanto à incidência de doença cardiovascular nessas próximas 2 décadas.